A história da promessa de Deus a Abraão, que inicialmente se chamava Abrão, está registrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Abraão é uma figura central nas religiões abraâmicas e é conhecido como o pai da fé. A jornada de Abraão começa em Ur dos Caldeus, onde Deus o chama para uma missão especial que mudaria a história da humanidade. Quando Abrão tinha 75 anos, Deus o chamou e lhe deu uma missão importante. Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa mensagem divina representava uma grande promessa, mas também exigia uma enorme confiança em Deus. Abrão teve que deixar tudo o que conhecia, sua terra natal e sua família, e embarcar em uma jornada para um destino desconhecido. Mesmo diante das incertezas, Abrão obedeceu, demonstrando uma fé incrível. Abrão, sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens e servos partiram de Harã e seguiram rumo à terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Deus apareceu a Abrão e disse: aos seus descendentes darei esta terra. Em resposta, Abrão construiu um altar ao Senhor em Siquém, onde Deus lhe havia aparecido. Eles continuaram sua jornada, passando por vários lugares, e Abrão construiu mais um altar entre Betel e Ai. No entanto, uma grande fome assolou a terra, e Abrão decidiu descer ao Egito temporariamente. No Egito, Abrão enfrentou um dilema. Ele temia que os egípcios o matassem para ficar com sua esposa Sarai, que era muito bonita. Por isso, pediu a Sarai que dissesse que era sua irmã. Ao chegar ao Egito, os egípcios notaram a beleza de Sarai e a levaram ao palácio do faraó. Abrão foi bem tratado por causa dela e recebeu muitos presentes. No entanto, Deus enviou pragas sobre o faraó e sua casa por causa de Sarai. Quando o faraó descobriu que Sarai era a esposa de Abrão, confrontou Abrão e o expulsou do Egito. Abrão e sua família retornaram para Canaã, levando consigo todos os bens que haviam adquirido no Egito. De volta a Canaã, Abrão e Ló perceberam que a terra não era suficiente para ambos, devido à grande quantidade de rebanhos e servos que possuíam. Para evitar conflitos, Abrão sugeriu que se separassem. Não haja contenda entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores. Afinal, somos parentes próximos. Não está toda a terra diante de você? Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló escolheu a planície do Jordão, que era bem irrigada e fértil, e se estabeleceu perto das cidades de Sodoma e Gomorra. Abrão, por sua vez, permaneceu em Canaã. Após a separação, Deus apareceu novamente a Abrão e renovou sua promessa. Levante os olhos e veja desde onde está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Embora Deus tivesse prometido a Abrão uma grande descendência, ele e Sarai ainda não tinham filhos. Sarai, já avançada em idade, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva Agar. Abrão aceitou a sugestão e Agar concebeu um filho. No entanto, essa decisão causou tensões e conflitos dentro da família. Durante a gravidez de Agar, ela começou a desprezar Sarai, e Sarai, por sua vez, tratou Agar com dureza. Agar fugiu para o deserto, mas foi encontrada por um anjo do Senhor que lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Multiplicarei tanto a sua descendência que ninguém poderá contá-la. O anjo também disse que o filho de Agar se chamaria Ismael e que ele seria um homem indomável, vivendo em conflito com todos ao seu redor. Agar retornou a Abrão e deu à luz Ismael. No entanto,
Deus deixou claro que a promessa de uma grande descendência seria cumprida através de um filho de Sarai. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente e fez uma aliança perpétua. Deus disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Confirmarei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muito a sua descendência. Como sinal dessa aliança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus instituiu a circuncisão como sinal da aliança entre ele e Abraão. Todos os homens na casa de Abraão, tanto nascidos em sua casa quanto comprados como servos, deveriam ser circuncidados como parte dessa aliança. Deus prometeu a Abraão que Sara daria à luz um filho e que ele se chamaria Isaque. Abraão riu, de incredulidade, pois tanto ele quanto Sara eram muito velhos. No entanto, Deus reafirmou sua promessa e garantiu que Isaque seria o herdeiro da aliança. Um dia, enquanto Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, ele viu 3 homens se aproximando. Reconhecendo que eram visitantes especiais, Abraão correu ao encontro deles e os convidou a descansar e se refrescar. Ele preparou uma refeição para eles e ficou perto enquanto comiam. Durante a visita, um dos homens, que era o Senhor, disse a Abraão: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara, que estava ouvindo a entrada da tenda, riu consigo mesma, pois achava impossível ter um filho em sua velhice. Mas o Senhor disse: Por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Voltarei a você na primavera, e Sara terá um filho. Conforme prometido, Sara concebeu e deu à luz um filho na velhice de Abraão. Eles nomearam o menino de Isaque, que significa Ele ri, em memória do riso de Abraão e Sara diante da promessa de Deus. Abraão circuncidou Isaque no 8º dia, conforme a aliança de Deus. Isaque foi o filho da promessa e o herdeiro da aliança. Através de Isaque, Deus cumpriu sua promessa de fazer de Abraão o pai de muitas nações. Abraão viu a fidelidade de Deus em sua vida e aprendeu a confiar totalmente nele. Deus decidiu testar a fé de Abraão de uma maneira muito difícil. Ele disse a Abraão: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que lhe indicarei. Apesar da dor e do conflito interior, Abraão obedeceu a Deus. Ele levantou-se cedo, preparou um jumento, chamou 2 servos e levou Isaque. Eles viajaram por 3 dias até chegarem ao lugar que Deus havia indicado. Abraão disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício sobre Isaque, e ele próprio carregou o fogo e a faca. Enquanto caminhavam, Isaque perguntou: Pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Ele então amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Ele foi, pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, e até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Então, o anjo do Senhor chamou do céu pela 2ª vez e disse: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, eu o abençoarei
e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Após esse evento, Abraão e Isaque voltaram para junto dos servos, e juntos foram para Berseba, onde Abraão permaneceu. A fé e a obediência de Abraão foram provadas e confirmadas, e Deus reafirmou suas promessas a ele. Abraão viveu muitos anos e viu muitas das promessas de Deus começarem a se cumprir. Sua esposa, Sara, faleceu aos 127 anos, e Abraão a sepultou na caverna de Macpela, em Hebrom. Abraão também providenciou um casamento para seu filho Isaque, enviando seu servo de confiança à terra de sua parentela para buscar uma esposa para ele. Rebeca, sobrinha de Abraão, foi escolhida como esposa de Isaque. Abraão viveu até a idade de 175 anos. Ele viu seus filhos e netos crescerem e prosperarem, e a promessa de Deus começou a se realizar. Abraão foi sepultado ao lado de sua esposa Sara, por seus filhos Isaque e Ismael. Através de Isaque, a linhagem de Abraão continuou, e ele se tornou o pai de muitas nações, conforme Deus prometera. A fé de Abraão e sua obediência a Deus deixaram um legado duradouro, e ele é lembrado como um exemplo de fé, confiança e submissão à vontade divina.